Quando não estamos determinados, uma pequena pedra se apresenta como uma grande montanha. Quando estamos de fato determinados, uma grande montanha se apresenta como uma pequena pedra. Desde quando eu criei esse canal, já nos primeiros vídeos, eu falava sobre clareza e foco. Se você já me acompanha há um bom tempo, provavelmente você já ouviu eu falar em vários vídeos sobre clareza e foco. Clareza e foco. Porém, a grande maioria das pessoas no mundo, inclusive os que estudam o desenvolvimento pessoal, estudam a lei da atração, física quântica, esses assuntos, não conseguem entender isso. Foco, clareza, foco, clareza. Irei explicar detalhadamente ao longo desse vídeo esse assunto, para que você entenda tintim por tintim e que isso fique claro de forma definitiva na sua vida, para você alcançar o que quiser na sua vida. Seja em qual for a área, se você estiver com isso bem definido e forte, você irá alcançar o seu objetivo. Eu vou fazer a leitura também de alguns parágrafos desse livro aqui, ó. Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Está meio... a luz está refletindo ali, né? Está meio ruim para ver aqui, mas a leitura você vai entender. Então fique comigo nesse vídeo, que esse vídeo com certeza será o divisor de águas na sua vida. A história que eu vou contar aqui, que é uma história real, irá caber perfeitamente na sua vida nesse momento. Cabe na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Uma criança, um adolescente, um idoso, uma mulher, um jovem, um atleta, o cara que está na academia querendo ganhar músculo ou perder gordura, dinheiro, relacionamento, qualquer coisa. Esse assunto serve, ok? Existe até mesmo uma ideia muito errada a respeito da lei da atração, que eu mesmo já tive, que é esperar tudo a troco de nada. Ou seja, não fazer nenhum esforço, nenhuma dedicação, apenas ler um livro ou assistir alguns vídeos e simplesmente ficar rico, ou conseguir tudo de um dia para o outro. E muitas pessoas nessa ideia, nessa esperança, nessa perspectiva, acabam desistindo e se frustrando e falam que não funciona. Se pedem elas para praticarem uma meditação, uma técnica de forma constante, em poucos dias começam a falar: isso é muito difícil, isso é muito chato, isso não funciona. Ou seja, não há força de vontade o suficiente. E seja em qual for a área, se não existir força de vontade o suficiente, se não existir um norte, uma direção, o ponto que a bússola está direcionando, e seguirmos com determinação, nunca chegaremos ao porto. Nunca chegaremos ao porto. E aí passará-se meses, anos e anos, e a frustração só crescerá e nos perguntaremos: mas por que funciona para os outros? Por que a vida do outro é diferente e a minha está aqui estagnada? Isso acontece por falta de clareza, falta de determinação, falta de foco. Então, seja o que for na vida, isso é o fator determinante. Pergunte a qualquer pessoa que tenha sucesso em qualquer área, seja um atleta, seja um fisiculturista, seja um empresário, seja um meditador, um monge, seja em qual for a área, ele irá dizer que ele se determinou a alcançar aquilo e se manteve firme de forma constante naquilo. E que talvez, em alguns momentos, ele até desistiu, perdeu o foco, desanimou e saiu dos trilhos. Mas aí, o seu desejo, a sua paixão, trouxe-o de volta e ele conseguiu aquele resultado. Mas se ele tivesse apenas desviado e esperado que as coisas acontecessem,
nunca ele teria aqueles resultados. Então, seja o que for na vida, nós precisamos desse foco, dessa clareza e não desistir. Não desistir. Se realmente é um desejo, uma paixão, algo que faz sentido na nossa vida, não há escolha para desistir. Quando não é, nós desistimos. E aí só sobra a lamentação. Então preste muita atenção nessa história, que essa história irá ser muito significativa na sua vida. Talvez hoje, essa semana e enquanto você lembrar dela. Lembre sempre dela, ok? Vamos começar a leitura e aí eu vou parar em alguns pontos para colocar observações, para reforçar o que está aqui no livro, ok? Pensamentos são criaturas, e criaturas poderosas quando se misturam com propósitos definidos, persistência e um desejo ardente de que tudo se traduza em riqueza ou em outros bens materiais. Aqui ele está falando de riqueza porque o livro é Quem Pensa Enriquece, né? Há pouco mais de 30 anos, Edwin Barnes descobriu o quanto é verdadeiro a noção de que as pessoas, quando pensam, enriquecem. Ele não chegou a essa conclusão de uma hora para outra. Foi aos poucos, a partir de um desejo ardente de formar uma parceria com o grande inventor Thomas Edison. O desejo de Barnes tinha uma característica principal. Era claramente definido. Ele queria trabalhar com Edison, não para ele. Preste atenção. Ele queria trabalhar com Edison, não para Edison. Ou seja, ele queria ser um sócio de Edison, mas preste atenção na história. Observe cuidadosamente a descrição de como ele procedeu para que seu desejo se transformasse em realidade. A primeira vez que esse desejo ou impulso de pensamento passou-lhe pela cabeça, ele não se sentiu em condições de agir. Duas dificuldades se interpunham em seu caminho. Não conhecia Edison e não tinha dinheiro o bastante para pagar a passagem de trem até Orange, em Nova Jersey. Essas dificuldades seriam o suficientes para desencorajar a maioria dos homens. Não conhecer o cara, que era extremamente famoso na época, multimilionário já, e ele não tinha nem o dinheiro da passagem. Era um Zé Ninguém se comparado a Edison. Mas ele não desistiu. Por isso que o Napoleão fala aqui, essas dificuldades seriam suficientes para desencorajar a maioria dos homens. Mas aquele não era um desejo como outro qualquer. Barnes estava determinado a encontrar um meio de levar adiante sua vontade, que não se deu por vencido e decidiu viajar com bagagem. Foi para o West Orange em um trem de carga. Chegando ao laboratório de Thomas Edison, anunciou que estava ali para entrar no mundo dos negócios como parceiro do inventor. Edison relatou anos mais tarde, ao falar desse primeiro encontro. Lá estava ele, parado na minha frente, mais parecido com um andarilho, embora houvesse algo em seu rosto que transmitia determinação de conseguir o que fora buscar. Eu tinha aprendido, durante anos de convívio com as pessoas, que quando um homem deseja alguma coisa tão obstinadamente, a ponto de arriscar todo o seu futuro em um lance único para consegui-la, é porque está seguro da vitória. Ou seja, determinação extrema. Dei-lhe a oportunidade que pediu, porque percebi sua determinação de tentar até alcançar êxito. O que aconteceu depois serviu para provar que eu estava certo. O próprio Edison declarou que as palavras de Barnes, naquela ocasião, foram infinitamente menos importantes do que as suas ideias. As palavras dele foram infinitamente menos importantes do que as suas ideias. A aparência do jovem
em nada o ajudava, o que levou Thomas Edison a aceitá-lo em seu laboratório. Foi o que o rapaz pensava. Se a importância dessa declaração pudesse ser captada nesse momento por todos os leitores deste livro, os próximos capítulos não seriam necessários. Mas Barnes não conseguiu a sociedade com Edison logo na primeira entrevista. No início, trabalhou em troca de um salário irrisório, executando tarefas que para o mestre, ou seja, para Thomas Edison, não tinha a menor importância, mas que para o aspirante eram importantíssimas, pois lhe dava a oportunidade de exibir sua mercadoria, de modo que o sócio, em perspectiva, pudesse vê-la. Meses se passaram e aparentemente nada acontecia para tornar realidade a ambicionada meta que Barnes havia estabelecido como seu principal propósito definido. Alguma coisa importante, porém, ocorria em sua mente. Ele intensificava continuamente o desejo de se tornar sócio nos negócios de Edison. Mais do que isso, ele estava determinado a permanecer pronto até conseguir seu intento. Ele não disse para si mesmo: de que adianta? Talvez eu devesse mudar de ideia e tentar um emprego de vendedor. O que afirmou foi: vim aqui para me associar a Edison e vou conseguir, nem que leve o resto da vida. Como os seres humanos teriam histórias diferentes para contarem se adotassem um propósito definido e o mantivessem até que se tornasse uma verdadeira ideia fixa. Talvez o jovem Barnes não soubesse disso naquele momento, mas sua tenaz determinação e a persistência em concentrar-se em um único desejo estavam destinadas a derrotar toda e qualquer oposição, trazendo-lhe a oportunidade que buscava. Quando a ocasião surgiu, foi de uma forma inusitada e vinda de onde Barnes jamais poderia imaginar. Este é um dos truques da oportunidade. Ela tem o hábito de disfarçar-se, entrando sorrateiramente pela porta dos fundos e às vezes tomando a aparência de uma desventura ou derrota temporária. Talvez seja por isso que muitos deixaram de reconhecê-la. Edison acabara de aperfeiçoar um novo equipamento para o escritório, conhecido como ditafone. Os vendedores não se entusiasmaram com a máquina e não acreditaram que pudesse ser vendida com facilidade. Barnes viu aí a sua oportunidade. Ela chegara silenciosamente escondida em uma máquina de aparência estranha, que não interessava a ninguém, a não ser a ele e ao inventor Edison. Barnes sabia que conseguiria vender os ditafones. Sugeriu isso a Edison e prontamente conseguiu uma chance e realmente vendeu a máquina. Na verdade, com tal sucesso que Edison lhe ofereceu um contrato de comercialização e distribuição para todo o país. Dessa associação nasceu o slogan feito para Edison e instalado por Barnes. A aliança comercial entre eles funcionou por mais de 30 anos. Por causa dela, Barnes ficou rico, mas também fez algo infinitamente maior. Provou que alguém pode realmente pensar e enriquecer. É impossível saber o quanto o desejo original de Barnes rendeu-lhe em dinheiro, talvez 2 ou 3 milhões de dólares. Isso há uns 100 anos atrás ou um pouco mais, né? Mas seja qual for a quantia, parece insignificante se comparada ao maior bem que adquiriu, o conhecimento preciso de que um impulso intangível de pensamento pode ser transformado em sua contrapartida física por meio de aplicação de princípios conhecidos. Barnes literalmente pensou em si mesmo em uma sociedade com o grande Edison. Ele se viu fazendo fortuna. Nada tinha para começar
exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de manter esse desejo até conseguir realizá-lo. Barnes não possuía dinheiro, tinha poucas instruções e nenhuma amizade com pessoas influentes, mas não lhe faltavam iniciativa, fé e vontade de vencer. Com essas forças intangíveis, ele se tornou o homem número 1 para o maior inventor que o mundo já conheceu, Thomas Edison. Não é incrível essa história? Mas essa história não é exclusiva de Barnes. Nós encontramos essa história, ou parecido com essa história, por trás de qualquer pessoa que teve o desejo ardente de conseguir um objetivo. Por trás, antes mesmo da ação, antes de planejar, antes de começar, um desejo ardente de conseguir um objetivo. E um fator determinante: não desistir. Existe aqui uma observação. Às vezes nós desistimos de algo, porque nós começamos e chegamos em um ponto que percebemos que aquilo não faz mais sentido. Não é exatamente aquilo que nós queríamos, achávamos que era. E assim nós desistimos. Porém, a grande maioria das pessoas, elas desistem por fraqueza, por falta de vontade, falta de ânimo, autocomiseração, autopiedade, reclamação, preguiça, procrastinação, enfim, desistem. Isso poderia ser classificado como fracasso. Desistir mesmo querendo algo. Diferente de desistir porque não faz mais sentido. Então, se alguma coisa faz sentido na sua vida e você quer isso de verdade, esqueça do tempo. Foque nisso com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu sangue, sua carne, seus ossos, sua pele, todos os seus órgãos. Foque nisso e vá em frente executando dia após dia, nem que seja um pouco, que te leve em direção a esse objetivo. E será impossível você fracassar, a menos que você desista. Ok? Espero que essa mensagem, que esse conhecimento possa ter feito sentido para você. E esse vídeo poderia ter se salvo na sua galeria aí de preferidos para ver sempre e não desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos, ok? Por hoje é isso. Eu espero que realmente esse vídeo tenha feito sentido para você e se fez, compartilha com outras pessoas que talvez fará diferença na vida delas também. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.